Voltamos. Então, nessa segunda parte aqui, eu vou falar, né, já do objetivo da gestão de pessoas. A gente falou do contexto histórico, né, e agora vamos falar um pouquinho do objetivo. Então, a gestão de pessoas, na verdade, as pessoas, elas constituem o principal ativo das organizações, né? Algumas organizações já perceberam, né, que para serem bem-sucedidas, crescer, prosperar e manter a sua continuidade, elas deverão ser capazes de melhorar o retorno do investimento de todos os parceiros e principalmente os dos empregados. Tá? Não é à toa, pessoal, que hoje as empresas dão, principalmente o privado, tá? Dão alguns benefícios, né? Não é todos também, mas vale alimentação, transporte, plano de saúde, plano odontológico, né? A gente vai discutir um pouquinho sobre esses benefícios aí, o porquê deles lá na unidade 4, tá? Vai ser uma unidade só focada em planos de carreira, cargo, carreira e remuneração. Tem o seguinte questionamento aí, né? Será que os empregados não investem nas empresas, né? Será que só a organização que investe no empregado? E aí tem um seguinte ponto. Eu lembro que quando eu tinha 16 anos, 16 anos, deixa eu ver, 16 anos. Aqueles Nokia 3310, né, isso foi 2000 e, vou lembrar aqui agora, acho que 2002, 2003, por aí. Por aí. Aqueles celulares grandão, tinha poucas lojas de assistência técnica deles. E eu lembro que uma vez eu danei de curiosidade, falei, vou ver como é que conserta um celular desse. E aí tinha uma loja aqui em Cáceres que tinha esse celular, e na verdade só uma loja que consertava celular aqui em Cáceres, e o dono da loja falou assim para mim, você quer vir trabalhar aqui? Né, eu te ensino, te capacito, te dou as ferramentas, você trabalha aqui comigo. Eu falei, vamos ver, né, como que é e tal. Ele falou, só que você vai fazer um contrato comigo, esse contrato você vai ter que trabalhar pelo menos 5 anos comigo, e a multa rescisória desse contrato é muito alta. Eu falei, nossa, mas por que isso, né? Ele falou, porque eu treino a pessoa, ela trabalha 3 meses comigo, aprende o serviço, sai daqui, vai e monta uma loja quase concorrente de frente à minha, né? Concorrente quase de frente à minha, né? Então, algumas empresas, principalmente o setor privado, têm sim um certo receio de investir, às vezes, nos empregados, né, nos colaboradores, em razão, às vezes, da volatilidade, né, ou seja, das entradas e saídas, das demissões das pessoas, né? E o principal medo é justamente a pessoa sair daquele ramo, daquele segmento e levar o conhecimento, as técnicas, as rotinas para outro local, né? Pegando o exemplo aí que eu citei da Fórmula 1, quando às vezes um funcionário de uma determinada equipe, um funcionário da Ferrari é demitida, a Mercedes, a Red Bull vai lá e contrata ele. Porque estava precisando de um mecânico? Não, porque esse cara conhece muita coisa. Às vezes conhece um segredo do motor, conhece um segredo do carro, conhece um determinado funcionamento, né, melhor. E aí você não está contratando o serviço necessariamente dele, você está contratando a inteligência, um pacote como um todo, tá? Inclusive na Fórmula 1 tem uma regra aí que às vezes você tem que ter um ano sabático entre uma empresa, entre uma equipe de corrida e outra, você tem que obedecer um ano aí sem trabalhar, tá? Você não pode encerrar o contrato com a Ferrari hoje e amanhã assinar com a Mercedes, tá? Você precisa de um ano não trabalhando para ninguém, tá? Você recebe uma indenização bem alta para isso, para que você não leve segredos industriais de uma equipe para outra. Tá? Então, quando uma organização está voltada para as pessoas, a sua filosofia global e a sua cultura organizacional passa a refletir essa crença. A gestão de pessoas é a função que permite a colaboração eficaz das pessoas, ou seja, empregados, funcionários, recursos humanos, talentos, ou qualquer outra denominação que seja usada, para alcançar os objetivos organizacionais individuais. Tá? No tempo que eu fui pró-reitor na reitoria ali, eu brincava muito com os estagiários de lá, né? Eu sempre tive uma proximidade, eu sempre tive envolvido no grupo dos estagiários, gosto muito, assim, dos estagiários, né? Porque, assim, é o começo de uma carreira. Para muitos é o primeiro emprego, assim, né, entre aspas, é o primeiro trabalho.
né, passa a ter uma vivência, por exemplo, da organização, do que é uma organização. Você começa a ver na prática coisas que às vezes o livro falou que era assim, a teoria falou que era assim, daí na prática você vê que é de outro jeito, e você entende por que é daquele outro jeito, tá? E eu gostava, assim, bastante de brincar com os estagiários, né, falava, né, assim, brincando com eles, que o estagiário, o bom estagiário é que compreendia os 3 Cs, né, o que sabia buscar café, que pagava as contas, né, e os que fazia cópia, né, os que tiravam cópia na fotocopiadora, né. Então, essa relação, essa proximidade era muito boa. E hoje a gente tem ex-estagiários aí que conseguiram, por exemplo, aprovação em concurso, porque quando foram responder à prova, entenderam muitas rotinas do que é o funcionamento de um setor público, né, eles já conhecem a realidade, a vivência prática de uma empresa privada, entre outros pontos. Tá? E aí, o Kevin Natter, ele descreve alguns dos objetivos para a gestão de pessoas, que é ajudar a alcançar seus objetivos e missão, proporcionar competitividade à organização, proporcionar pessoas bem treinadas e bem motivadas, tá? Aumentar a autorrealização e satisfação no trabalho, desenvolver e manter a qualidade de vida, administrar e impulsionar a mudança e manter políticas éticas. Tá? Então, bem resumidamente, né, esses objetivos que um setor, quem trabalha no setor de gestão de pessoas deve alcançar ou deve buscar, é isso. Tá? Então, muitas vezes, tem empresa que contrata funcionário, ele está trabalhando 5 anos dentro daquela empresa, ele não sabe o que ele está fazendo ali. Você pergunta para ele, cara, o que você faz lá? Ele, não sei, eu sou Severino, cada dia eu estou num lugar, tá? Ou se não, eu faço de tudo, né? Não é bem assim, tá? A questão da competitividade e do treinamento, ele está relacionado diretamente à consecução dos objetivos. Então, você treina as pessoas, você faz transição, você capacita ela, né? De maneira que ela consiga compreender aonde quer chegar. Mas, professor, por que tem que fazer isso? Porque, às vezes, o caminho que você está percorrendo é um caminho muito longo, é um caminho que poderia ser simplificado. Tá? Até tem uma fábula chamada Fábula dos Porcos Assados, que eu vou deixar para contar numa outra aula, que é um pouquinho extensa, que explicam muito bem esse exemplo. Tá? Então, coisas tão complexas que às vezes você poderia simplificar e a vinda de uma pessoa nova pode ajudar a enxergar um jeito diferente de fazer as coisas, um jeito mais rápido e eficiente de se fazer as coisas, seguro, né? Entre outras coisas. E com relação às políticas éticas, né? A atividade 2, que vai ser o trabalho a resolução de alguns estudos de caso, que vai ser em grupo, tá? Que eu ainda vou dividir os grupos, eu estou terminando de montar os casos, vocês vão se deparar com situações assim, situações que talvez vocês vão enxergar no mercado de trabalho, tá? Como, por exemplo, a tomada de decisão sobre a demissão de um vendedor, né? A questão de tratamento de pessoas, tá? Tem um caso que fala, por exemplo, dessa nova realidade nossa, né? Por exemplo, isso aqui deu uma discussão tremenda no campus de Cáceres, da Unemate aqui, a questão da utilização de banheiros, né, por pessoas homossexuais, transexuais, né, enfim, entre outras questões. Então, são coisas que vocês vão se deparar, tá? São casos, são problemas que vocês vão se deparar. Eu quero ver a tomada de decisão de vocês nessa atividade 2, tá? E assim, uma coisa que eu falo, não sei se algum professor já falou para vocês, mas eu reforço aqui, na administração, principalmente por ser uma ciência social aplicada, nem sempre você tem uma única verdade ou uma única razão. Às vezes, a solução de um problema, ela deriva de 2 situações, ou às vezes você tem 2 ou 3 respostas para o mesmo problema, tá? Então, às vezes você tem uma determinada situação que a resposta é sim, e tem uma justificativa, e a resposta é não, e tem uma justificativa, e às vezes as 2 estão certas, tá? Professor, mas que bagunça, tem que ser sim ou não? Não, tá? Na administração, não, nas ciências exatas, sim.
2 mais 2 é 4, 4 mais 4 é 8. Nas ciências sociais aplicadas, tá, você precisa entender o contexto primeiro, para depois você partir para a tomada de decisão. Tá? E por isso que a gestão de pessoas ajuda, porque ela ajuda você a entender o contexto para aí sim você tomar a decisão. Mas como assim, professor? Um funcionário. Eu vou pegar o exemplo de uma empresa aqui de Cáceres, tá? Tem uma empresa aqui que vende carro e moto, não vou falar o nome dela, porque pode ser que até tenha matriz ou filial, matriz não, tem a filial dela em Juara, eu acho que tem. Que essa empresa, os vendedores tinha vendedor de 10 anos lá, que sempre bateu meta. Mas ela tem como política dela que se o vendedor não bater meta por 3 meses, ele vai passar por uma reciclagem, uma capacitação, e mais 1 ou 2 meses, se ele não bater meta, ele já é demitido, tá? Simples assim. E aí eu falei, poxa, a pessoa dedicou 10 anos da vida dela lá dentro, e você botar no lápis, no papel, que se ele não bater meta por 4 ou 5 meses consecutivos, ele é mandado embora, né? Sem perguntar para ele como que tá a família dele, como que tá as finanças dele, se ele quiser falar, obviamente, né? Como que tá, se ele tá bem, se ele tá feliz, se ele tá contente, simplesmente olhando só quantitativamente, isso não existe, tá? Ou não deveria existir, porque existe, né? Então, detalhando um pouquinho mais os objetivos, né? O primeiro ponto, que é ajudar a organização a alcançar os objetivos e realizar a missão, é que as empresas procuram mais do que serem eficientes, elas procuram também eficácia. E aí, relembrando, eu sei que vocês estão, a maioria do segundo semestre, né? Mas vale a pena relembrar, na verdade, os conceitos de eficiência e eficácia, né? Eficiência tem a ver com o meio, o método, o jeito de se fazer, tá? Eficácia tem a ver com resultado, fez ou não fez, tá? Cumpriu ou não cumpriu, atendeu ou não atendeu. Então, eu sempre cito o exemplo de um jogo de futebol, né? Às vezes o jogador correu, o jogador tocou bola, deu passe pro gol, mas não fez o gol. Ele foi eficiente, porém ele não foi eficaz. Aí tem jogador, eu lembro do saudoso Romário, que não corria para lado nenhum, ficava na banheira esperando a bola, mas quando a bola caía no pé dele, ia lá e fazia o gol. É um jogador que não era eficiente, porém era eficaz, tá? E a efetividade, que é um conceito além, não adianta você fazer o gol e perder o jogo, não adianta ganhar o jogo e perder o campeonato, tá? A efetividade é o resultado como um todo, que é o que interessa para a gente, né? E para a gente ser eficaz, é preciso saber onde a gente quer chegar, né? Pegando o exemplo do jogador de futebol, eficaz é fazer o gol, tá? Ele vai lá e faz o gol, mas faz o gol contra. Ele fez o gol, né? O registro vai para ele, mas ele fez um gol contra, porque ele foi dito para ele que era para ele fazer o gol e não foi dito aonde era para ele fazer o gol, tá? E a gestão de pessoas, ela pode ajudar a organização, mas ela precisa conhecer o negócio, os objetivos, as metas e, consequentemente, auxiliar na realização da sua missão. Então, eu já escutei, pessoal, muita gente falando assim, missão não serve para nada, visão, planejamento estratégico não serve para nada. Mas você fez? Eu fiz e não deu certo. Por que não deu certo? Não sei, não deu certo, tá? Pronto, ele já matou o negócio dele aí, tá? Então, você conhecer o seu negócio, fazer anotações, observar dados quantitativos, dados qualitativos, né? Por exemplo, se chover, vai aumentar ou vai diminuir ou não vai influenciar nas vendas? Final de mês, começo de mês, aumenta, diminui, né? Ou reduz as suas vendas? Né? Quem são as pessoas que estão vindo aqui comprar? Quem são as pessoas que não estão vindo comprar? Qual é a faixa etária? Qual é o sexo delas? Tá? Então, isso é importante, tá? E aí, muitas vezes, o negócio da empresa, né, ele precisa da missão, ele precisa de um objetivo, você precisa dizer o que é aquela empresa, o que ela vende, tá? Por exemplo, uma academia, por exemplo, uma academia não vai vender dentro dela um cheeseburger, né, um baguncinho, como a gente chama aqui, um lanche gourmet, né? Mas ela pode vender um lanche low carb, ela pode vender um sanduíche natural, ela pode vender, né, uns trechos daqueles patezinho frescurento, né, que é caro para burro, e ela precisa adequar, por exemplo, a missão dela
para a realidade dela. Então, uma academia passa a imagem, às vezes, de sofrimento, de pegar ferro, né, de, ai meu Deus do céu, tem que ir lá malhar, né? E, na verdade, a academia trabalha com o conceito de qualidade, se ela trabalhar com o conceito de qualidade de vida, né, de que as pessoas precisam sair da rotina, precisam deixar de ser sedentárias, né? Que a ideia, muitas academias antigamente focavam em deixar as pessoas bombadona, definida, malhada. E essas empresas, essas academias têm ainda um público que vai na academia para se exibir. Tem lá ele fica meia hora tirando foto e 40 minutos malhando, né? Mas tem aqueles que querem, né? Que tem lá a sua barriguinha, que ele quer melhorar a frequência cardíaca, ele quer melhorar a respiração, ele quer perder peso, ele quer ou ganhar peso, né? Enfim, dependendo do que for. Então, ela precisa enxergar a missão dela, definir metas, quem é o público-alvo que ela quer alcançar, por consequência, os objetivos, e aí sim ela conhece o negócio dela. Então, tem, por exemplo, a academia aqui em Cáceres, que não quer bombado, né? Ela não aceita o pessoal que malha para ficar bombadão, para não desincentivar as outras pessoas. Ela quer justamente aquelas pessoas de corpo imperfeito, né, que estão em busca de qualidade de vida, né, para que as pessoas se sintam pertencentes àquele grupo, tá? Ninguém que não é bombado, malhado, quer pertencer a um grupo de bombado e malhado, tá? Então, é isso que os negócios precisam se adequar. E a gestão de pessoas ajuda nisso também, tá? A questão da competitividade, né, ela não tem como ser competitiva sem criação, sem desenvolvimento, sem aplicar a habilidade e competência da sua força de trabalho, né? Então, o simples fato de um frentista adotar um cachorro, um gato, né? Eu lembro de alguns exemplos, né, de animais. Eu não posso falar que eu sou defensor de animais, porque eu gosto de um churrasco, né? Mas que eu defendo aí gato, cachorro e tal. Eu ajudo as associações de animais aqui, né? Como eu posso. Mas não posso falar que eu sou defensor dos animais, porque eu como boi, né? Porco, galinha, né? Então, você precisa, estava citando um exemplo aqui, né, de um posto de gasolina que coloca lá uma vasilha de ração, um balde de água, faz um crachá para um cachorro que vive ali no posto, tá? Às vezes algum restaurante, você está sentado comendo, né, às vezes chega um cachorro, chega um gato de rua pedindo a comida, né, às vezes você vai lá e dá, e eu já tive vez de brigar com o garçom, de quase sair literalmente no tapa com o garçom que chutou um cachorro na minha frente, porque o cachorro estava pedindo comida, eu estava dando a minha comida que eu paguei, né? Não tinha pago ainda, mas eu ia pagar, né? Eu estava comendo ainda. E o garçom já chegou dando Hadouken no cachorro, o cachorro até voou, coitado. E aí eu fui bater boca com ele, com o dono do restaurante, porque eu não aceitei aquilo lá, né? Eu falei, se tivesse uma mesa, a mesa em volta, as pessoas que estavam em volta, eu perguntei se estava incomodando, eles falaram que não, né? Então, se tivesse alguém incomodado, eu ia para mais longe, ia levar a comida para o cachorro mais longe para não incomodar ninguém ali, tá? Mas isso precisa ser revisto, tá? Porque as pessoas hoje, aí junto comigo, já juntou mais 2 ou 3 mesas já para enfrentar um garçom e não gostou da atitude dele, tá? Então, uma das funções da gestão de pessoas é fazer com que as forças das pessoas sejam mais produtivas para beneficiar cliente, parceiro e empregado, né? Proporcionar também à organização pessoas bem treinadas e bem motivadas, lembrando que motivação, pessoal, é algo difícil, motivação é algo interno, não é qualquer um que consegue, não é a empresa gastar dinheiro para motivar as pessoas. E a motivação, hoje eu estou motivado, amanhã não, tá? Então, motivação é vinculada à cultura organizacional, leva tempo, tá? E é um processo de construção, tá? Uma motivação que dura minutos ou dura horas, tá? Não é motivação, tá? Preparar e capacitar continuamente, isso também é importante, né? Então, oferecer ferramenta, treinamento, por mais que a pessoa já saiba mexer no computador, mas sempre tem uma ferramenta nova, né? Oferecer reconhecimento, né? Não apenas o dinheiro, então, um elogio, uma folga, tá? Só com relação ao elogio, tomar um pouco cuidado, né? Para não ficar elogiando demais e sempre a mesma pessoa, tá? Como eu falei, tudo tem que ser dosado. Se você elogia muito, 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 eu vou elogiar aqui o Darley ou a Nayara,
em todas as aulas, daqui a pouco o restante dos alunos está com raiva do Darley ou da Nayara por conta da quantidade de elogio que eu faço para eles, tá? Então, isso é ruim, isso atrapalha, tá? Mas um elogio de vez em quando é bom, tá? Tem uma das premissas, né, elogio em público e corrige em particular, ela é válida para a gestão de pessoas, mas não exagera demais no elogio, tá? Senão vira puxa-saco, vira babação de ovo, isso ninguém quer, tá? E demonstrar justiça também nas formas de recompensar. Eu já vi empresa, assim, que ela tinha no manual de política dela, né, no manual de normas e procedimentos, que para cada 2 horas extras trabalhadas, você tinha direito a uma. Né? Então, você trabalha 2 e você tem direito a folgar 1 hora. Olha que justo, né? Você trabalha 2, eu falei, tá errado. 1 hora extra, dependendo, né, da quantidade de hora extra, e final de semana você tem um dobro de horas trabalhadas. Tá errado isso aí. Não sei se foi má fé, né, de quem escreveu aquilo, ou, né, se foi o dono mesmo que forçou demais para, né, e às vezes o funcionário está desesperado, precisando do trabalho, aceita qualquer coisa, tá? E tornar os objetivos claros, explicar como são medidos e quais as decorrências do seu alcance, tá? Ou do seu não alcance. Então, evitar usar aquela teoria do behaviorismo, né, de reforço e punição. Né, lógico que você deve sempre fazer os elogios e fazer as repreensões de maneira dosada, mas você tem que tomar um certo cuidado porque às vezes você pode estar punindo a pessoa, sendo que você não deixou claro para ela o que você queria. Aí vou citar um exemplo aqui da minha falecida avó, que morava lá em Minas. Uma vez, ela é descendente de árabe, libanês, né? E ela mexia com salgado, pão sírio, esfirra, entre outras coisas. Olha nós falando de comida de novo. E aí a pessoa chegou para ela e falou assim, dona Áurea, eu quero 5 mil de salgado, né? Nossa, ela ficou doida. Isso em 1970, 80, juntou família, tio, sobrinho, cachorro, papagaio, para fazer os 5 mil salgados para dar conta da encomenda, né? E aí, quando chegou no dia de entregar, a pessoa queria 5 mil cruzeiros de salgado, que daria mais ou menos aí uns 50 salgado, e não 5 mil, como a minha avó fez, tá? Então, lógico, depois saiu vendendo para todo mundo, conseguiu vender, mas, né, você tem que deixar esses objetivos muito claros, porque senão depois a pessoa não sabe para onde ela está nadando, né? Aumentar também, outro ponto, né, a autoavaliação e a satisfação das pessoas no trabalho, né? Então, né, a gente não viu na aula passada não, que essa é a primeira aula, eu esqueci de ajustar isso no slide, tá? A ênfase, na aula de hoje, na verdade, né, a ênfase da gestão de pessoas antigamente era colocada nas necessidades da organização, né? E hoje sabemos que as pessoas precisam ser felizes para ser produtiva, né? E aí vem o seguinte questionamento, então quer dizer que uma pessoa feliz sempre será mais produtiva? Tá? Não, tá? Felicidade e produtividade, elas têm uma relação indireta, não direta, tá? O fato das pessoas serem felizes nem sempre significa que ela vai ser mais produtiva, tá? Em tese, sim, tá? Mas não é uma regra, é uma tendência, não é fixado, é um prognóstico, tá? É uma estimativa. Então, as pessoas satisfeitas não necessariamente são mais produtivas, tá? Só que pessoas insatisfeitas, sim, tendem a se desligar da empresa, a se ausentar frequentemente, né, a aumentar o absenteísmo, que é as faltas, né, e a produzir qualidade inferior comparada às pessoas, tá? Tem um negócio chamado Teoria dos Dois Fatores, do Douglas McGregor, que ele estuda isso, a satisfação e a motivação, tá? Então, muitas vezes a pessoa satisfeita, ela está satisfeita. Não que ela está feliz, radiante, ela está satisfeita. Mas ela insatisfeita, ela fica mesmo assim, desculpa a expressão, emputecida, né? Ela tende a ser menos produtiva, a sacanear, atrapalhar, porque ela está insatisfeita, tá? Já a pessoa motivada, sim, a pessoa motivada faz o diferencial. Já a desmotivada, às vezes ela fica um pouco omissa, ela não faz tanta diferença assim, tá? E a felicidade na organização e a satisfação no trabalho são determinantes no sucesso organizacional. Então, não existe uma empresa que alcance
o sucesso organizacional sem que os seus colaboradores, pelo menos na grande maioria, estejam felizes e satisfeitos no trabalho. Inclusive, algumas revistas fazem ranking das melhores empresas para você trabalhar, tá? E isso é meio que critério de concorrência, isso é bom para investidores, tá? Isso é muito importante do ponto de vista comercial também, tá? Então, desenvolver e manter a qualidade de vida aí no trabalho também é importante, né? Porque as pessoas passam a maior parte do tempo da sua vida trabalhando, né? Que acaba virando seu habitat. Ainda mais agora, depois da reforma trabalhista, aí sim que elas vão passar grande parte da sua vida dentro do ambiente de trabalho. E a empresa precisa desenvolver um ambiente que se preocupe com o bem-estar geral, com a saúde dos colaboradores e na vida das pessoas, tá? Quando eu falo preocupar com a vida das pessoas, não é fofoca, tá? Apesar de que, vocês vão ver que eu vou te explicar isso numa outra aula, existe uma fofoca do bem, tá? Nem sempre fofoca é ruim. O termo é igual burocracia, não existe burocracia 100% ruim. Na verdade, a burocracia é boa. O formalismo, que é o excesso da burocracia, que é ruim, tá? E a fofoca, muitas vezes, ela tem a conotação negativa, né? Quando a gente fala de fofoca, é falar de, parece estar falando mal e tal. Mas é necessário que os gestores de pessoa conheçam o dia a dia, a vida das pessoas extra-organização, fora da organização. Se é casado, não é casado, se separou, não separou, se tem filho, não tem filho, se diverte ou não, tá? Então, mas esse RH é fofoqueiro, é interesseiro. Não, pessoal, ele precisa saber aonde você está passando as outras, né, se você trabalha aí 8 horas por dia, mais 2 de almoço, dá 10 horas, onde você está passando as outras 14, 16 horas do seu dia, tá? Porque, às vezes, um problema familiar pode afetar a organização. Às vezes, um problema pessoal pode afetar a organização. E a empresa, antigamente a empresa não estava nem aí. Hoje, o que se espera é que a organização ajude os colaboradores, tá? Tanto que eu já vi um monte de empresa mandar funcionário embora porque ele tinha problema com alcoolismo, e essas empresas são penalizadas, são responsabilizadas, elas têm que provar que elas deram alguma ajuda, alguma assistência psicológica, algum tratamento para esse colaborador, tá? Inclusive, se ele for mandado embora por problema de bebida, e ele tiver um histórico de problema de bebida, a empresa acaba sendo obrigada, sim, a ter que fornecer tratamento para ele, tá? Sob o risco de, muitas vezes, ela ser penalizada, ser processada, caso ele ou alguém que represente ele resolva entrar na justiça, tá? E a qualidade de vida no trabalho, ela envolve aspecto físico, ambiental, psicológico, tá? Porque você precisa estar bem para poder trabalhar, tá? E é necessário você estudar esses pontos, né? E a qualidade de vida no trabalho, ela serve como um juiz de paz. Ela atende às posições antagônicas, ou seja, contrárias, tanto a reivindicação dos colaboradores, né, que exigem o bem-estar e a satisfação no trabalho, e os interesses da organização, né, quanto aos seus efeitos, né, potenciais efeitos sobre a produtividade e a qualidade, tá? E aí, assim, por exemplo, tem empresa que instalou cama, rede, né, no local de trabalho, tem empresa que deixa levar animal de estimação no local de trabalho, tá? Então, se eu falar, por exemplo, no serviço público, isso é mais difícil um pouco. Imagina eu chegando para o reitor falando assim, reitor, a partir de amanhã eu vou trazer uma rede para colocar aqui na reitoria, tá? Para eu deitar, para tirar uma cesta um pouco antes do almoço, um pouco depois do almoço, né? Você esculachado, o servidor público já é xingado, né? Já tem a peste que não trabalha, aquela coisa toda, né? A peixe. Então, nem sempre isso dá para fazer, tem uma questão de momento, tem um fator cultural, né? Então, isso também tem relação, tá? Tem uma frase do Klaus Müller, né, que diz assim, que coloca os empregados em primeiro lugar e eles porão os consumidores em primeiro lugar, né? Então, trate bem os colaboradores, que eles vão ajudar os consumidores, né, a buscar a empresa. E a QVT também tem sido utilizada como indicador das experiências humanas, né? Porque ela mede, muitas vezes, o grau de satisfação das pessoas, como elas desempenham o trabalho, né? E isso implica respeito pelas pessoas. Então, muitas empresas buscam esse título,
ou estar ranqueadas entre as 500 melhores empresas para se trabalhar, porque isso atrai investidores, isso ajuda no balanço social da empresa, entre outros pontos, tá? A administração, né, administrar e impulsionar a mudança. Então, a gente estudou também que nas últimas décadas houveram muitas mudanças sociais, né? A tendência é que as pessoas tragam novas experiências, novas abordagens, que essas abordagens sejam mais flexíveis, mais ágeis, né? Então, por exemplo, eu já vi algumas lojas, algumas empresas negar a contratação de pessoas porque tinham tatuagem, negar a contratação porque tinha piercing, negar a contratação porque era casado ou porque tinha filho, tá? Entre outras coisas, assim, que eu já vi e já achei um absurdo, tá? Tem empresa, por exemplo, que pede, por exemplo, uma certidão no Serasa para provar que seu nome está limpo, tá? Então, tem né, algumas coisas, assim, com coisa que é o funcionário e qual que era a ideia? Eu nunca entendi. Falei, mas por que pede esse documento? Porque se a pessoa está com o nome sujo, ela vai entrar aqui na empresa, ela pode roubar a empresa. Olha a cabeça, olha a mente da pessoa falar um negócio desse, tá? Não existe isso. Ora, se ela está endividada, né, muito provavelmente é porque ela está desempregada. Essa é a lógica. Não que ela está desempregada, tá com o nome no SPC Serasa, vai roubar a empresa, né? Então, a gestão de pessoas, essa nova, moderna gestão de pessoas, tem que estar comprometida com as mudanças. E mudanças, vocês vão ver lá em desenvolvimento organizacional, não é algo fácil de fazer, tá? Sempre tem aquele que torce, que fala que vai dar errado, ele nem ouviu direito o que é, né? Tem aquele que está acostumado a fazer sempre daquele jeito, ele não quer mudar, porque ele já se acomodou, entre outras questões, tá? Também manter as políticas éticas e comportamento social responsável, né? Então, uma gestão de pessoas adequada, ela é aberta, transparente, confiável, ética, né? Então, quando eu falei da fofoca, né, no sentido de buscar as informações, não de sair esparramando informação por aí, principalmente fofoca maldosa, tá? Fulano separou, né? Não, você tem informação, mas não é para você circularizar a informação, tá? As pessoas, né, não devem ser discriminadas e o seu direito básico deve ser garantido. Os princípios éticos devem ser aplicados a todas as atividades de gestão de pessoas. E tanto as pessoas como as organizações devem seguir padrões éticos e de responsabilidade social, tá? Isso por quê, pessoal? Porque muitas vezes esse comportamento, às vezes ético ou antiético, que é o fator determinante na aquisição, na compra por parte do consumidor. Então, algumas empresas, o Boticário, a Natura, recentemente começaram a fazer campanhas, propagandas que fugiam um pouco daquele padrão, né, que eu chamo de padrão propaganda da Doriana, né, de família feliz, né, um monte de gente feliz, aquela coisa toda, num lindo domingo de sol, aquela mesa de café da manhã farta, né? Então, o que muitas vezes não se aplica, tá aí o Gustavo Lima lá com a Andressa Suíta que separaram, parecia ser quantas pessoas eu escutei dizendo, eu queria ser esse casal, eu queria ser esse casal, né? E aí, de repente, tem dinheiro, né? Os dois são bonitos, tem filho, mora muito bem, os dois trabalham, e, de repente, o trem vai lá e desanda e dá errado, tá? Simplesmente não funciona. Então, tudo isso a gestão de pessoas tem que observar, né? Todos esses processos de mudanças e objetivos são vinculados à gestão de pessoas e faz parte de um gestor de pessoas cuidar disso, tá? E a gente falou do que deve ser, mas quais são as dificuldades que a administração de recursos humanos como um todo tem, tá? Esse aí eu peguei do Kevenato de 2002, porque em 2010 ele não trouxe, não sei, ele arrancou isso dessa quarta edição. Então, administrar e gerir pessoas é diferente de administrar qualquer outro recurso organizacional, porque envolve algumas dificuldades, tá? Quais são? Recursos intermediários, assessoria e planejamento. Então, muitas vezes você acaba tomando a decisão com base numa consultoria, com base em dados quantitativos, e às vezes o dado quantitativo está errado, a pessoa, quem elaborou o questionário não explicou o que era a pergunta direito, a pessoa respondeu de um jeito equivocado, tá? Um ser humano é um recurso vivo, extremamente complexo, diversificado. Então, ninguém é igual, nem irmão gêmeo é igual a outro irmão gêmeo, tá?
Então, o ser humano é esquisito. Tem dia que ele tá bem, tem dia que ele não tá bem, tem dia que ele tem cabeça, que ele não tem cabeça, tá? Diversos órgãos, né? Também tem, a gestão de pessoas envolve um conjunto de órgão grande, são várias chefias, são várias pessoas, são vários interesses diferentes, cada um com um ponto de vista diferente. Muitas ideias, às vezes, afoga, muitas ideias, às vezes, te deixa confuso, você não sabe qual é melhor seguir, principalmente quem é ansioso, né? Quem é indeciso. Ela preocupa-se muito com eficiência e eficácia dentro de processos, mas ela deveria também se preocupar com a efetividade, né? Ou seja, com resultado a longo prazo. Tem alguns padrões, né, de desempenho que são um pouco complexos e variáveis, porque cada região, cada cidade tem um comportamento diferente, né? Então, aqui em Cáceres, geralmente a hora de almoço no comércio é de 1 hora. Se você for a São Matias, que é vizinho daqui, está a 100 quilômetros daqui de Cáceres, eles têm 3 horas de almoço. E o comércio fecha na hora do almoço. Eles abrem 8 horas, fecha às 11, abre 2 horas da tarde e fecha às 5 horas da tarde, né? E você está a 100 quilômetros de distância e são 2 modelos completamente diferentes, né? As dificuldades também da administração de recursos humanos é focar nos custos e não nos lucros, né? Então, em que sentido, professor? O custo, quando você foca em lucro, você muitas vezes pode se enforcar, porque seu lucro pode ficar alto, seu preço pode ficar caro e você pode não ficar competitivo. Quando você foca em custo, você pode reduzir a sua margem de lucro e ainda assim ser competitivo, tá? Você pode reduzir seu preço, perdão, e ainda assim ser competitivo, porque você tem um custo mais baixo, tá? E algumas dificuldades de medir também o desempenho do trabalho, tá? Eu tenho algumas críticas quanto a alguns modelos, por exemplo, de premiação de funcionário, o funcionário do mês, né? Primeiro, assim, algumas críticas que eu tenho é porque nem sempre os modelos de seleção são sempre justos, né? Como é que você vai comparar, por exemplo, um vendedor de carro com a pessoa da limpeza, né? Então, qual é o índice que você vai dizer, por exemplo, a pessoa da limpeza não vende carro, mas a pessoa que vende carro não limpa. Então, como é que você vai dizer que uma foi melhor que a outra, tá? Então, são critérios, são regras muito difíceis de você definir e que acabam, por sua vez, sendo complexas também, tá? E aí, já quase finalizando, a administração de recursos humanos nem sempre recebe o apoio significativo da alta direção, tá? Por quê? Porque a alta direção, muitas vezes, não consegue enxergar as coisas que a gestão de pessoas, que a administração de recursos humanos, na verdade, perdão, enxerga, tá? Porque não estão ali no cotidiano. Em muitas ocasiões, né, esse apoio é transferido a vendas, por exemplo, e essas áreas adquirem enganosamente maior prioridade e importância na empresa. Então, muitas vezes, lá na reunião da alta cúpula, está tratando, vamos ver nossas vendas esse mês. Esse mês a gente não vendeu muito. Vamos trabalhar com o pessoal da venda para que ele venda mais, né? Ora, mas às vezes o clima está ruim, o chefe é chato, né? Às vezes você tem chefe que é chato mesmo, né? A empresa não está bem, tá? Eu até vou comentar um caso dessa empresa que demitia por meta, tá? Na outra aula nossa, ao vivo, eu vou contar um caso aí. Na verdade, quando a gente for falar de recrutamento e seleção, eu tenho um caso para contar dela que vai explicar isso. Você tinha um problema de rotatividade, né? Ou seja, de turnover, numa unidade deles lá de Belém, e eles achavam que o problema era salário. E aí eu vou mostrar para vocês que o problema não tinha nada a ver com o salário, era um problema de recrutamento e seleção e de chefia e liderança que acabava gerando o problema da rotatividade lá, tá? Então, com isso, eu finalizo o nosso conteúdo, tá? Na próxima aula, que vai ser gravada, eu devo gravar na sexta-feira, a gente vai falar de pessoas como parceiros ou recursos, né? Então, tem diferença da visão de pessoas como parceiro e pessoa como recurso. E eu vou parar aqui a gravação para não ficar muito extenso e abro para alguma pergunta ou contribuição, caso vocês queiram fazer, né, sintam-se à vontade. Deixa eu parar aqui.